Olá, olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um Adentalcast. E no Adentalcast de hoje eu estou aqui com o Jones. Jones, obrigado por ter aceito o convite, ter vindo aqui bater um papo com a gente. Antes de passar a palavra para você, eu queria agradecer aqui os nossos patrocinadores, né? A Maiper Contadores. Hoje a gente está com um deles aqui para fazer a propaganda em loco, mas eles ajudaram a gente a colocar em ordem aqui tanto a Unicad quanto a nossa empresa aí de curso. Então talvez ele possa dar também essa experiência como ele ajudou a gente a fazer isso e ajudou outras empresas. E também queria agradecer a Unicad que está cedendo aqui o espaço para nós gravarmos esse bate-papo. Caso você queira também terceirizar a prótese odontológica aí, nós fazemos fresagens para todo o Brasil e consegue te entregar a carroceria, vamos dizer assim, né? O preparo para que você possa fazer o melhor proveito dele e dar o acabamento final. Sem mais delongas, só queria pedir também para que você se inscrevesse no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com um amigo, para ajudar ele também a entrar no caminho certo aí da contabilidade. E o último recado também, caso vocês queiram contratar a Maiper ou ver qualquer serviço, o Instagram, as coisas que o Jones vai comentar aqui durante o programa, vai estar tudo aqui embaixo na descrição. Então só acessar aqui embaixo que vai estar lá, tá bom? Então sem mais delongas, queria agora passar a palavra para você, Jones. Queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho quem é você, falando um pouquinho de você mesmo. Tá joia. Bom, Rafael, primeiramente, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Já queria ter vindo antes conhecer a Unicad em outros momentos, outros eventos, mas não foi possível. Que bom que hoje deu certo. Então, eu me chamo Jones, sou sócio na Maiper Contadores Associados, né, uma empresa de contabilidade. Foi fundada já há algum tempo, vou contar um pouquinho da história dela, né? Mas antes de ser contador, né, uma curiosidade, quando eu comecei minha primeira vida profissional eu era músico. Caramba! Tudo a ver com números, né? Mas aí até que me falaram assim, não, números tem tudo a ver com artes cênicas, música e teatro, tem muita relação, né, entre musicalidade e números. E aí então, cara, quando eu tinha 23 anos, eu resolvi parar com a música, que meu pai dizia que não tinha muito futuro. Mas você cantava o quê? Pop rock, assim, né, fazer um rock and roll por aí. Que eu peguei, né, eu sou de 80, década de 80, então ainda peguei uma época que as músicas, o rock predominava, assim, a música era muito boa aqui no Brasil. Não que hoje não seja, né, respeitamos todas as categorias aí musicais, mas ainda quando novo, ali com 23 anos eu resolvi estudar contabilidade, até um pouco velho, né, porque muita gente começa ali com 17, 18 anos de sair do colégio, já começa a faculdade. E passei por algumas empresas multinacionais, dentre elas uma das 4 maiores empresas de contabilidade do mundo, né, que é a KPMG, onde eles têm lá as melhores práticas assim, de contabilidade, de auditoria, de consultoria, de atendimento ao cliente, de metodologia de entrega de trabalho. Né? São empresas muito sérias que estão presentes aí, a KPMG está presente em 150 países, então a KPMG, né, essa multinacional, ela me trouxe bastante conhecimento assim, e técnicas de trabalho, que lá geralmente eles atendem grandes empresas, então todas aquelas boas práticas, né, e cultura de negócio eu aprendi e resolvi trazer para o nosso próprio negócio, né? E fundei a Maiper então em 2014. Então começamos como uma empresa de contabilidade padrão, assim, que, né, atende todos os clientes, desde a padaria, o açougue, a transportadora pequenininha, né, a pet shop. E ficamos assim de 2014 até 2021. Se preparando, crescendo, porque toda empresa ela é uma pessoa jurídica. Né? Então, assim como uma pessoa física, a empresa ela nasce e aí tu começa a desenvolver a empresa, começa a treinar a empresa, começa a pensar numa cultura, como que vai ser o perfil desse negócio, e ao longo do tempo ela vai se desenvolvendo. Então, de 2014 até 2021, até 2020, a gente trabalhou muito focado assim, né? Quem nós queremos ser, que tipo de empresa de contabilidade, mas sempre com aquela ideia da multinacional, das melhores práticas de uma empresa de contabilidade, porque aqui no Brasil é importante dizer, né? E não só no Brasil, tá? Mas geralmente escritório de contabilidade aqui no Brasil e que atende microempresas, né? O pessoal, os contadores,
eles estão muito acostumados ali a atender as obrigações acessórias que o governo exige. Então, entrega ali guia de imposto, entrega a folha de pagamento. Guia de imposto, entrega a folha de pagamento. E acabou. Então, com as boas práticas da multinacional, eu sempre vi que era importante trazer informação, gestão, indicadores, planejamento, ser o parceiro do empresário, parceiro do cliente, caminhar lado a lado. Então, em 2019, eu percebi que a gente tinha que focar em um nicho, definir algum nicho para atuar, para poder estudar, porque tu imagina, eu tô atendendo a pet shop, a academia, né? São microempresas que, se tu estudar, tu vai ter algum diferencial para entregar. Mas se tu não estudas, tu fica sendo aquele clínico geral, aquele contador generalista, tu não consegue entregar nada demais, né? E o básico só, né? Só o básico, né? Acaba sendo mais um dentre tantos contadores aqui no Brasil que escritórios de contabilidade que entregam ali as obrigações acessórias e acabou. Quando eu falo em obrigações acessórias, né? Apuração dos impostos, guia de imposto e folha de pagamento. Em 2021, em maio de 2021, nós assumimos o nosso primeiro laboratório de prótese dentária. Então, um laboratório com perfil digital em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que ainda pertence, porque ainda existe o CNPJ, existe a empresa, né? Que hoje virou nossa sócia, Michele Vargas, ela é advogada e hoje ela é nossa sócia, mas na época ela era proprietária desse laboratório, atuava exclusivamente com esse laboratório, que era o laboratório Smilet. Um laboratório conceito em Porto Alegre, com fluxo digital, as máquinas, né? O digital estava ainda chegando aqui, né? Digamos assim, era novidade. Lá no Sul, pelo menos, a gente percebeu que era muita novidade. O CRO esteve no laboratório dela, CRO-RS lá, para conhecer como que funcionava, né? Toda aquela linha e o fluxo digital. E nós, como contadores, ao receber aquele laboratório e olhar o balanço daquela empresa, nós nos fascinamos, nos encantamos com o setor da prótese dentária, porque era um balanço cheio para se analisar. Né? O laboratório de prótese dentária, ele não parece muito como uma indústria? Parece, bastante. Não tem transformação de insumos, máquinas, né? Toda uma linha de produção, setores bem específicos, mão de obra bem específica. A indústria tem um balanço farto para contador que gosta de estudar e gosta de analisar indicadores, né? E trabalhar em gestão. Diferentemente do serviço, geralmente serviço é mão de obra, entrega ali, não tem muito o que se analisar. E para nossa curiosidade, a prótese ela é classificada como serviço pela legislação, né? Mas parece com uma indústria. Ali nesse primeiro momento já nos causou um encantamento. Assim, pô, que interessante isso, né? Diferente. Parece uma indústria, mas é um serviço. Vamos entender melhor como que funciona. E colocando a mão na massa, começando a trabalhar com esse laboratório Smilet, né? Nosso primeiro cliente, nós já pescamos diversas oportunidades de gestão. Até porque o pessoal que é da saúde, né, eles estão muito focados no seu produto, na entrega para o seu cliente final. Né? Muitas vezes o empresário ali não quer saber da gestão, não quer saber de números, então eles não param para analisar informações muitas vezes, né? Números. O empresário que tem sucesso, geralmente ele tem, principalmente da saúde, ele tem o empreendedorismo na veia, ele tem o feeling do negócio, ele consegue sentir se o negócio está indo bem, está indo mal, com as suas próprias anotações, né? E enquanto que ainda atendidos por escritórios clínicos gerais, que não trazem também muita informação, o pessoal ficava meio perdido. Então nós nos deparamos em 2021 com um perfil de negócio muito interessante, com um perfil de empresário à frente dos laboratórios, né, TPDs, dentistas, assim, interessados, porque geralmente o empresário de microempresa ele não quer saber da gestão, ele vai no feeling. Mas o perfil do empresário protético, né, e até mesmo dentistas que a gente vê, se interessam pela gestão do negócio. Mas o protético ainda mais, porque o laboratório ele tem muita complexidade na gestão. Não é simples fazer, é que nem uma indústria, não é simples fazer a administração de um laboratório. Tem muitos detalhes pormenores ali
né, no administrativo, no jurídico, no próprio marketing. Tem toda uma legislação acerca da prótese dentária que define como tem que ser, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Né? E já vou falar um pouco mais também, mas a legislação também é um pouquinho defasada. Né? Então, a gente se encantou com tudo isso e resolveu trabalhar fortemente para os laboratórios de prótese dentária e se especializar nesse setor para ter conhecimento de verdade, né? E conseguir entregar algo a mais. Mas esse algo a mais, que inclusive é um feedback excelente que a gente tem dos nossos clientes, é entregar informação para o cliente poder tomar uma decisão baseada numa informação e não no achismo. Porque o que é pior, né, Rafa? Entregar, tu como empresário, tu sabe, né? Tu já deve ter passado por isso. Tomar uma decisão sem informação ou baseada numa informação incorreta. Nem eu sei qual que é pior, hein? Cara, geralmente... Entre o ruim ou péssimo. Eu te respondo. Quando tu toma uma decisão sem informação, tem um friozinho na barriga na hora que tu tomou a decisão. Quando tu toma uma decisão baseada numa informação incorreta, o frio na barriga vem quando tu te dá conta de que a informação estava incorreta e a decisão pode não ter sido acertada, né? Então, assim, e nós à frente de negócios, poxa, laboratórios aí, né, faturam 10, 20, 50, 100, 500 mil reais, 1 milhão de reais por mês, né? Não interessa o porte. O empresário tem que ter informação correta para tomar decisão. Invisto agora ou não invisto agora? Contrato mais um funcionário ou não contrato? Estou pagando a menor carga de impostos ou não? Eu tenho que fazer algum movimento no meu negócio para que eu consiga ter um benefício tributário. Isso é informação. E o TPD não estuda isso, nem o dentista, não é da área, né? O empresário terceiriza, esperando receber essas informações. Então, a Maiper, né, ela nasceu dessa experiência que a gente traz de multinacional, eu e outros sócios também que nós temos no Grupo MV, né, que vieram de outras multinacionais de contabilidade, e aplica isso tudo nas nossas empresas e ainda com um nicho direcionado, né? A gente se especializou na prótese dentária. Então hoje a gente consegue, né, felizmente, assim, entregar soluções, informações, né, para os nossos clientes e também sair da caixinha, sabe? Porque agora, já conhecendo bastante como funciona o negócio da prótese dentária, a gente está fazendo alguns movimentos e alguns estudos para trazer algo novo para a administração dos laboratórios, né, que pode gerar bons benefícios econômicos e financeiros, né, para os nossos clientes. É importante, né? Mas voltando um pouquinho, como que foi que ela chegou até vocês, né? A Michelle, que você falou que foi o primeiro cliente de vocês, mas como que ela descobriu vocês? Como que teve, que eu acredito que não teve nenhuma indicação, né? Porque era o primeiro cliente de laboratório, ou se tiver uma indicação, foi de um negócio paralelo, né? Outra coisa, né? Ela veio pela indicação de uma amiga, que era nossa cliente, mas era uma fisioterapeuta, né? É amiga até hoje lá, uma querida, né? Uma amiga querida, cliente querida de longa data. E indicou a Maiper, então, para a Michelle Vargas, que se reuniu conosco e aí já trouxe aquelas dores comuns, assim, que o empresário, todo laboratório chega trazendo. Poxa, olha só, eu tenho uma contabilidade que não me procura, que não me traz informação, que não me diz se eu estou num regime de tributação adequado, se eu posso pagar menos impostos, o que eu preciso fazer para isso, né? Então, gostaria de conversar com vocês para ver como vocês podem nos ajudar. Então, nós pegamos o balanço dela, né? Ela sabe que a cada 20 empresas que chegam para nós, né, 20 microempresas que chegam para nós, e microempresa é aquela empresa que fatura até 4,8 milhões ano, tá? Então dá uma média de 400 mil reais por mês. Então pensa em todo esse universo de microempresas, a cada 20, uma chega com balancete, tem balancete da contabilidade. As outras 19 nunca ouviram e nunca viram, né? Desses 20, né, 19 não recebem, um recebe, e todos esses que recebem, né, desses 5% aqui, tá errado.
Não dá para se usar. E o empresário também até desconhece, porque não adianta assim o contador te entregar um balancete, porque tu não vai saber analisar sozinho, né? Então isso merece uma apresentação, merece uma análise. Conhecimento. O contador, lá na Maiper, a gente, quando pega um balancete, a gente apresenta ele do início ao fim, explicando todas as linhas, o que cada uma significa, porque é fácil de entender. Mas precisa de uma apresentação. Pra quem sabe, né? Mas eu digo assim, né? Às vezes contabilidade se confunde com matemática. Cara, eu gostava de matemática, mas eu nunca fui craque em matemática, né, entendeu? Então, se eu dependesse de matemática, eu estava ferrado. As ciências contábeis são finanças. Assim como a gente cuida da nossa vida financeira pessoal, nós temos os nossos bens e direitos, que são os nossos ativos, né? Nós temos as nossas obrigações, que são os nossos passivos, e temos o nosso resultado, que é a nossa renda, os nossos custos, as nossas despesas e quanto que sobra no final. Se a gente tem lucro ou prejuízo no nosso resultado. Uma empresa, uma pessoa jurídica, é exatamente igual, né? Então, ao receber lá esse laboratório, a gente fez todo um trabalho, ela tinha o balanço, ela era um dos 20 que recebia, né? E a gente fez uma análise, o balanço todo distorcido, aí a Michelle contratou a auditoria, né? E ao auditarmos e revisarmos o balanço ali, foi um prato cheio de ajustes, mas que nos mostrou que havia muitas oportunidades de trabalho, né, para contadores que gostam de estudar e gostam de conversar com o empresário, assim, caminhar lado a lado. Porque o contador, Rafa, ele é o médico da pessoa jurídica. Ele olha toda a vida da pessoa ali através de um exame, que é o balancete, ou balanço patrimonial, um DRE, né, e avalia se tu está bem, se tu está mal, se tu tem lucro ou prejuízo, se tu está muito endividado ou se tu tem uma liquidez bacana. Geralmente eu pergunto assim, cara, para cada R$1 de dívida, tu sabe quantos reais tu tem disponível de liquidez imediata? Quase ninguém sabe responder. Eu mesmo não sei. Muitos não sabem, né? Mas aí tu olha o teu balanço, em uma análise muito, muito, muito simples, tu consegue dizer assim, poxa, para R$1 de dívida, eu tenho R$2 de liquidez, né, disponibilidade. Ou, para cada alguns, né, para cada R$1 de dívida, eu tenho 50 centavos de liquidez de disponibilidade, né? Então, são informações, né? O contador ele tem condições de entregar informações e a Maiper preza muito por isso. Então, esse foi o nosso primeiro laboratório, né, que a gente assumiu em 2021 e de lá para cá a gente já está atendendo dezenas de laboratórios no Brasil, né, mais de 100 laboratórios com contabilidade ativa, com um feedback positivo, muito, né? Muito bom, graças a Deus. E como que foi também, vocês pegaram esse primeiro laboratório e hoje vocês são especialistas nessa parte de TPD, odontologia no geral. Como que foi para vocês começarem a se especializar? Quando que você fez essa transição? Como que foi também essa transição para você? Porque eu imagino que deva ter suas peculiaridades, né? Cada mercado, e queria que você falasse um pouquinho disso também. Sim, bacana. Então, a gente, a partir desse primeiro laboratório, né, que nós visitamos, fomos na sede, conversamos bastante ali com a Michelle na época, né, logo em seguida a gente começou a assumir alguns outros laboratórios, né, trabalhar um pouco no marketing, divulgar um pouco o trabalho assim, com alguns parceiros que atendiam outros laboratórios e que viram que na Maiper eles teriam uma assessoria contábil de confiança para indicar, porque esses parceiros, né, que trabalham em consultoria de laboratórios, assim, né, eles entram no laboratório para prestar uma consultoria de produção, né, e percebem, ou nas finanças do laboratório, e de cara percebem que a contabilidade está jogada às traças, né? Tem alguma coisa errada, provavelmente. E aí, então, eles nos indicavam, né? E assim, o mercado da odontologia, os laboratórios foram nos conhecendo através de alguns parceiros que entravam para prestar uma consultoria e nos indicavam. E esses laboratórios chegavam na Maiper, chegam até hoje na Maiper, a gente já faz um diagnóstico de imediato, assim. A gente passa por toda a área administrativa da empresa. Né? E acaba também pegando um pouco da produção, por exemplo, a gente fala em estoques, controle dos imobilizados, né? Que são os principais ativos de um laboratório, máquinas, equipamentos, bancadas, né? Que tem
alto investimento, aí, valor agregado em cima do negócio. Então a gente fazia um diagnóstico e nessa conversa longa com o empresário, que, cara, você sabe, né, como nossos clientes aqui também, às vezes é conversa de 1 hora, 2 horas, às vezes 3 horas de bate-papo conversando sobre o negócio. A gente começou a ter conhecimento técnico dos laboratórios e também estudar as leis, né, a legislação que determina, estabelece regras de como que os laboratórios têm que atuar. A gente tem legislação tributária, a gente tem legislação trabalhista, a gente tem legislação civil, a gente tem regras da vigilância sanitária, da prefeitura, né, para legalização do negócio, né, e também toda a legislação societária em cima dos laboratórios, né, e dos sócios. Então, com base no nosso conhecimento, nossa expertise contábil, tributária, trabalhista, né, a gente começou a perceber que a própria legislação que está acerca da prótese é um pouco defasada. A lei que dispõe sobre os serviços, sobre os serviços do técnico em prótese dentária é a Lei 6.710 de 1979. Eu acho que a gente não era nascido nessa época ainda. Então, é a lei que está vigente até hoje. É uma lei de 79. Essa lei, cara, ela trata o laboratório como oficina, né? E também veda, é uma lei bem curtinha, eu convido, né? É muito interessante, se você é protético, está nos assistindo, procure aí no Google, Lei 6.710 de 1979, é uma lei curta. Traz ali algumas exigências, né? O TPD tem que estar registrado no CRO para atuar, traz algumas vedações, dentre elas, diz ali que é vedado ao técnico de prótese dentária prestar assistência direta a clientes, que é um erro de redação, né? Porque é vedado ao TPD prestar assistência direta ao paciente. Então a lei até erro de redação tem. Veda a assistência direta aos clientes, mas o cliente do TPD é o dentista. Obviamente, a gente tem que prestar como TPD, como laboratório, assistência direto ao dentista, né, à clínica. Só não pode prestar ao paciente. Inclusive, também é vedado ter, nessa lei, né, é vedado ter instrumentos, equipamentos de consultório odontológico dentro do laboratório de prótese dentária. E também veda o laboratório a fazer marketing ao público em geral. Ele direciona ali que se você quiser fazer marketing, você precisa direcionar os cirurgiões dentistas, né, e colocar ali o número do CRO, né, o nome do laboratório e o registro do CRO também do laboratório, responsável técnico do laboratório. Mas é vedado fazer propaganda ao público em geral. Rapidinho, só te cortando, claro. Que isso me deu uma dúvida. Aquelas empresas que fazem, por exemplo, propaganda direta ao paciente, como por exemplo alinhadora, essas coisas, elas se enquadrariam num termo parecido com laboratório? Como que elas se enquadram? Indústria? Ou os alinhadores não é como laboratório também, né? Só que o importante é que hoje o marketing da odontologia está todo dentro do Instagram. Em 79 nem existia Instagram, né? E aí se tu olhar o que diz ali a resolução do Conselho Federal de Odontologia, ele copia as regras da lei e ainda complementa que se fizer propaganda, precisa ser através de revistas, folhetos ou jornais direcionados aos cirurgiões dentistas, né? Mas hoje, na prática, toda a propaganda da odontologia está dentro do Instagram. Então, o que a gente tem visto e recomendado assim, os laboratórios, inclusive esses de alinhadores, fazerem? Colocar na bio da página que os serviços são restritos aos cirurgiões dentistas, o nome do responsável técnico e o CRO do laboratório e do responsável técnico. Então tu pode daí ter a tua página aberta, porque vai evitar o risco de tu teres uma autuação, uma fiscalização do CRO, porque acontece, tá? Eu perguntei isso, né? Porque eu já vi alguns debates em grupos e até em colegas assim, mas sobre empresas grandes, né? Por exemplo, quando você vai, não sei se você já passou por isso, mas você vai numa clínica, por exemplo, de dentista, tem lá uma placa desse tamanho, é totem que fala, né? Tipo um totem, faça o seu alinhador conosco, aí o negócio da empresa de alinhador lá. Então, teoricamente, eles também não poderiam fazer esse tipo de propaganda.
Ou poderia? Porque o pessoal fica nesse debate nos grupos e eu também não sei, não tenho a menor ideia. Se pode, se não pode, porque teoricamente ali a pessoa está fazendo, né, uma propaganda direta ao paciente, né? Sim. Tipo, solicite ao seu dentista tratar com alinhador, sei lá, alinhador Jones. Aí vai lá e, pô, tá induzindo ao paciente a cobrar o dentista e tal. Sim. Tem que tomar cuidado com essas propagandas, né? O que a gente recomenda sempre é, quando tá na dúvida, se não tá claro ali na resolução, fazer, né? Melhor consultar o CRO, né? E formalmente, assim, manda um e-mail, pergunta o que é possível, se é possível fazer determinada propaganda. Por exemplo, agora teve um laboratório que gostaria de colocar um stand, foi convidado lá em Chapecó, Santa Catarina, vai ter um evento lá de cirurgiões dentistas, né, um mini congresso, assim, e alguns CDs convidaram um laboratório que é cliente nosso a participar e colocar um stand. E aí eles nos questionaram, e aí pessoal, podemos colocar o laboratório ou não? Nós, enquanto Maiper, fomos consultar o CRO de Santa Catarina, né, e aí eles trouxeram exatamente essa regrinha da lei, olha, é vedado, né, mas assim, podem colocar só direcionado ali os próprios cirurgiões dentistas, não é o público geral, direcionado aos cirurgiões dentistas, né? E deixar claro que os serviços são restritos aos CDs. Né? Então, para essa finalidade do congresso possível, é ok. Mas o importante é consultar. Se está na dúvida e não está claro na lei, porque a lei é antiga, ou na resolução do Conselho Federal de Odontologia, liga para o CRO do seu estado e se certifique se é possível fazer essa propaganda. Mesmo assim não é perigoso, não? Seria perigoso talvez fazer também no próprio Instagram, né? Porque não fala nada em redes sociais, assim, que é permitido. Mas o que a gente vê é que o próprio CRO já falou isso para nós. Se tiver isso na bio escrito, que os serviços são restritos aos cirurgiões dentistas, acaba ali praticamente, né, mitiga totalmente o risco ali de ter um problema. Porque o que falta é atualizar a legislação. Né? Então a prótese dentária, ela está carente disso. Né? Agora ela tem a Maiper já há alguns anos que vem estudando e vem fazendo uma força tremenda assim, para conseguir trazer alguma inovação que gere benefícios para os laboratórios, né? Seja em aspectos tributários, trabalhistas, societários. Então um exemplo disso é a reforma tributária que vem a partir de 2026. A reforma tributária, ela vai aumentar a carga tributária do serviço, tá? Vai aumentar os impostos para serviço. Mas, se tu for saúde, tu tem uma redução considerável aí, de 60% da carga tributária. E a prótese é serviço ou é atividade mecânica? Pela legislação defasada, é atividade mecânica. Então a gente não consegue ter benefícios na prótese dentária em função das legislações desatualizadas, né? O marketing é um exemplo claro disso, que a gente tem que pisar em ovos para fazer a propaganda, porque a legislação, né, está defasada. Mas a gente está esperançoso, né, que agora com a mudança aí com a reforma tributária e com os estudos que a Maiper tem feito, que inclusive com consultas no CRO e tentando levar isso para a CFO, né, talvez a gente consiga gerar algum benefício bacana aí para a classe, né, como um todo. E não só para um ou dois laboratórios, mas sim beneficiar o setor todo, revolucionar. A gente tem chamado de revolução contábil na prótese. Pô, tomara que você consiga aí, porque eu não vejo a hora, viu? Não aguento isso aí não. Mas falando um pouquinho já sobre isso, sobre auxiliar nos laboratórios, queria que você falasse também um pouco, se você pudesse, claro, como que a Maiper hoje pode auxiliar os laboratórios, que serviço que vocês oferecem, o que vocês têm de benefício, o que vocês podem entregar aí aos clientes. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, acho que é legal. Que bacana, claro. A Maiper é uma empresa de contabilidade estratégica com soluções integradas. Então, quando a gente fala em contabilidade estratégica, a gente está falando em tu teres um planejamento tributário adequado, saber qual o melhor regime de tributação, tu teres também avaliação dos teus riscos trabalhistas, porque a contabilidade ela faz o departamento pessoal, então ela pode te dizer se o contrato que tu tens CLT com teu colaborador está bem redigido, está te prevenindo, né, mitigando riscos trabalhistas para a tua empresa. E também a contabilidade propriamente dita, que é a escrituração de tudo que acontece dentro do negócio, né, todos os movimentos econômicos, financeiros e patrimoniais
devem ser registrados na contabilidade da sua empresa. Tá? O que são movimentos econômicos, financeiros e patrimoniais? Vendeu, comprou, recebeu, pagou, investiu, financiou. Até a tarifa bancária de R$ 2,50 tem que estar contabilizada na sua empresa. Então assim você tem um controle geral, registro e informação para tomada de decisão. Isso é uma contabilidade estratégica, né? As soluções integradas que nós oferecemos são áreas correlatas na administração da empresa, porque o contador ele enxerga toda a operação da empresa. Tem até uma das áreas que o contador acaba atuando muito é na controladoria, que geralmente tem nas grandes empresas. A controladoria, tu avalia todo o ambiente administrativo da empresa, passando por controles internos, riscos, gestão de riscos do negócio como um todo. Então, nas soluções integradas, a gente tem gestão financeira para laboratório, que é algo assim que também não tem outro, a gente não vê outro fornecedor, né? Nessa gestão financeira para laboratórios a gente entrega o assistente financeiro e o analista financeiro. Então, se hoje tu tem um laboratório, tu quer terceirizar o teu financeiro, tu terceiriza 99% do teu financeiro com a Maiter. Tu não precisa ter alguém trabalhando ali dentro. A gente faz desde o fluxo de caixa, conciliação bancária diariamente, emissão de notas fiscais, emissão de boletos, tudo por dentro do sistema e do banco. Então, o cliente ele cria ali aquele usuário para nós, né, limitado no banco a consultar extratos e gerar ordens de pagamento e um perfil no sistema do laboratório. A gente faz toda a operação financeira para o nosso cliente dentro do sistema e do banco. Inclusive também fazemos cobrança de inadimplentes, né? Aquele cliente, aquele dentista, aquela clínica, famoso caloteiro que foi embora, ficou devendo ali 20, 50, 100 mil reais, né? Que é muito comum, cara, é muito comum, muitos clientes nossos já passaram por isso. A gente cobra ele com toda uma metodologia de cobrança adequada através do nosso jurídico. Então, temos gestão de pessoas, onde a gente entrega o departamento pessoal, que faz toda a folha de pagamento, contratação, rescisão, férias, 13º, né, a parte burocrática, e o DHO, que é o Desenvolvimento Humano Organizacional, que é o RH, né, mais evoluído, digamos assim, o RH evoluído. Então, o DHO a gente passa ali por recrutamento e seleção, né, passa por avaliação de desempenho, treinamento de lideranças, endomarketing, que é aquele marketing interno para os próprios colaboradores da empresa, desenvolvimento da cultura da empresa, propósito, visão, valores, tudo isso está na nossa área de gestão de pessoas. Temos a gestão jurídica também para a odontologia, né, que é a gente desenvolve contratos, revisa contratos, e a gente tem uma solução bem bacana ali, que é um contrato personalizado para o laboratório assinar com a clínica, porque isso é um outro ponto, né, que eu acho que depois citar aqui algumas das principais fraquezas que a gente vê nos laboratórios. Essa é uma grande fraqueza que a gente vê, a falta de formalização de contrato. Consultoria jurídica, né, ali, porque dúvidas é o tempo inteiro, né? Dúvida jurídica, posso isso, não posso aquilo, tem um cliente aqui me incomodando, o que eu faço? Inclusive aconteceu essa semana aqui com a gente. Tem um fornecedor que não me entregou e eu já paguei, o que eu faço, né? Então essa consultoria jurídica, esse aparato jurídico, a Maiter entrega para os laboratórios. E também gestão de riscos, né? Então esse trabalho de gestão de riscos, a gente entra dentro do laboratório, é um trabalho feito inclusive em loco, né? Presencial. A gente fica uma semana, 2 semanas, visita algumas vezes o laboratório e mapeia alguns processos e riscos que existem dentro daqueles processos. Então nós temos, por exemplo, um processo de compras de estoques. Como que surge a necessidade de compra de estoques? Quem define essa necessidade? Como que tem uma política de compras? Tem fornecedores pré-definidos? Tem cotações que são formalizadas? Né? A gente entra em um laboratório que o funcionário que compra é o mesmo funcionário que paga. Então, essa falta de segregação de funções gera um risco de fraude enorme para o laboratório. Não significa que todos vão fraudar, mas o risco está ali. Se a pessoa
que está executando essa função estiver de má fé, facilmente ela consegue fraudar. Eu ouvi falar, Rafa, de um laboratório que o proprietário do laboratório era o proprietário e mais 4 funcionários. O proprietário ele estava sempre girando, sempre visitando clínicas, né? Pouco ficava presente no laboratório. Os funcionários montaram um conluio e consumiam os estoques para produção própria. Inclusive levavam clientes do laboratório para serem seus próprios clientes, né? Mas essa história aí é comum. Bem comum, muito, muito comum. Então, esse trabalho de gestão de riscos que a Maiper entrega hoje, que é um trabalho de auditoria, né, que a gente faz nas nossas outras empresas para as grandes, geralmente, que é um serviço de alto valor agregado, a gente entra na empresa e mapeia, entende todo esse processo de ponta a ponta, do início ao fim, e vai pontuando as fraquezas. Essas fraquezas a gente consolida todas em uma matriz de riscos, aonde a gente avalia ali, olha, tu tem essa fraqueza aqui, né? Tu tem a fraqueza da falta de cotação. A tua empresa não faz cotações com fornecedores, tu deixa na mão do teu assistente ali para comprar. Essa fraqueza te gera esses 10 riscos. As nossas recomendações são estas, para a gente mitigar o risco. E quais serão as ações que nós faremos? Daí deixar um campo aberto para a gente conversar com a diretoria, porque não necessariamente a diretoria pode querer fazer todas as nossas recomendações, né? Talvez nem tenha como fazer todas as nossas recomendações. Mas tu tem em uma matriz as fraquezas dos teus processos, né? O recebimento dos insumos, o armazenamento, a conferência desses insumos, o armazenamento, o consumo dos teus estoques, né? Como que está sendo aquele estoque que fica na bancada, que já saiu do teu sistema e distorceu a tua informação. Então, dentre as soluções que a Maiper entrega, as soluções elas são todas direcionadas, né, com uma metodologia desenvolvida em cada linha de serviço para os laboratórios de prótese dentária. Pô, isso é sensacional. E agora, voltando aqui para a nossa realidade, né? Laboratório pequeno, fudido, igual a gente aqui. Tô brincando. Mas aqueles laboratórios menores que estão começando agora, como que vocês podem auxiliar eles também? Vocês costumam pegar esse tipo de cliente? Como que funciona isso? Você pode falar um pouquinho? Ou até aquelas pessoas, entrando mais um pouco no meu meio, né, vamos dizer assim, que seria mais aqueles freelancers que às vezes estão começando, às vezes não é legalizado, ou sei lá, por qualquer motivo saiu do laboratório e começou a oferecer esse tipo de trabalho. Como que vocês podem ajudar essas pessoas também? Cara, essa é uma pergunta excelente. Assim, tu sabe que a gente atende todo o perfil de laboratório, né? Desde o TPD que vai começar agora o seu negócio, né? Tá faturando R$5.000 por mês, até os que já faturam milhões ali por mês, né? Então, de todos os portes, estruturas, a gente atende. E tu sabe que a legalização na odontologia é muito falha, né? A odontologia como um todo ela é muito informal, há muita informalidade. E a missão, o compromisso que a Maiper assumiu com a prótese dentária é de tirar a prótese da informalidade. Porque se a gente coloca a formalidade dentro de um negócio que tem uma boa gestão, o negócio prospera, cresce com sustentabilidade. Então, o empresário geralmente do laboratório, ele abre o laboratório e vai faturando ali 5, 10, 15 mil, não está muitas vezes no fundo de casa ali, né? Não tem nada legalizado, não tem CNPJ nem nada. E chega nos 30 mil de faturamento, 40 mil de faturamento, começa a sentir as dores da informalidade. E aí busca uma contabilidade para assessorar. O primeiro passo é legalizar o negócio, fazer a legalização societária, constituir a empresa, fazer os devidos registros na prefeitura, na junta comercial, na Receita Federal, obter os alvarás, deixar o negócio pronto, né, com inscrição municipal para emitir nota fiscal e estar dentro da lei. A partir dele ele consegue subir um nível e continuar crescendo com organização, né, um futuro próspero. Então, a legalização é a primeira etapa. E aí, quando o laboratório já está ali nos 50 mil de faturamento, a gente começa a recomendar ele para ter, além do tributário e da legalização, ali da área trabalhista, que é o necessário, né, que a gente chama de essencial, tributário, trabalhista e legalização, a gente recomenda esse laboratório que já está faturando 50 mil ou mais ter também
a gestão contábil, que seria os balancetes. Tem informação para tomar a decisão, porque esse cara ele já está num faturamento um pouco maior, ele já está envolvendo valores mais representativos, inclusive em compra de insumos, né, investindo em máquinas, equipamentos, botando uma fresadora para dentro, comprando equipamentos e colocando fluxo digital. Então, ele passa a ter, a partir dos seus 50 mil de faturamento, né, pelo que a gente vê, assim, ele sente a necessidade de ter informação. Não é só mais a legalização, né? Ele precisa ter ciência de dados para começar a tomar decisões responsáveis e continuar crescendo com sustentabilidade. Senão logo ali na frente ele está endividado e muitos fecham as portas. Né? Porque daí o faturamento já não alcança mais as dívidas e é aquele cara que está com R$2 de dívida para 50 centavos de liquidez. Né? Então, assim, a gente conhece, inclusive a gente atende laboratórios que já chegaram para nós assim na UTI, sabe, faturando muito, 300, 400 mil reais por mês, com dívidas milionárias, porque foram crescendo sem se preocupar muito com a administração do negócio. Né? E aí tu pergunta para esse empresário assim, cara, tu tá feliz? Ele vai te dizer assim, poxa, eu preferia, ao invés de estar faturando 400, estar faturando 50 com lucro, do que 400 com prejuízo e todo endividado. Mas por que o cara chegou nesse nível? Porque na hora que ele tinha que buscar informação, e gestão e organização, ele não buscou, ele foi indo, foi tocando. Porque tu consegue, né? Tu faz o mínimo de legalização, tu consegue até tocar o teu negócio até 400 mil aí de faturamento por mês, consegue. Mas tu vai sentir dores significativas. Quanto maior tu fores, maior será o tombo. E como dizia minha avó, né, cara, quem não aprende com amor, aprende com a dor. A dor é uma escola da vida, né? Para quem quer aprender, na dor a gente aprende. Pô, sem dúvida. E você, acho que essa pergunta, não sei se é pertinente, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Você recomendaria já para as pessoas, imagino eu, né, com certeza, já começar já da maneira correta, mas aqueles que não começaram, o que você recomendaria para fazer o primeiro passo? Tipo, hoje eu já estou assim, já abri meu laboratório, já sou informal, aí, pô, já sou informal, o que eu faço agora? O que você recomendaria como primeira coisa assim para eles? Avaliar o endereço do laboratório. Tá? O laboratório está em casa ou ele está num espaço comercial, numa sala comercial? Primeira etapa é fazer a viabilidade técnica desse endereço perante prefeitura. Podemos ter um laboratório de próstata dentária nesse endereço? Prefeitura. Ela vai responder sim, pode ou não pode. Né? O laboratório, como ele gera baixo risco ambiental, social, né, por mais que seja similar a uma indústria, tem descarte de resíduos, né, ele geralmente pode atuar em endereços até residenciais, comerciais e até residenciais. Né, depende muito do município, mas geralmente é possível. Então, o primeiro passo é buscar um contador. E a Maiper faz essa avaliação da viabilidade técnica gratuitamente. Se você quer avaliar, se você pode ter o seu laboratório hoje nesse endereço, nos chame que a gente faz essa avaliação gratuita. Tá? Pode ter o laboratório, então tem que constituir a sua empresa. Constitua uma PJ. Ah, mas o TPD ele pode atuar como pessoa física. Sim, ele pode atuar como pessoa física. Porém, a carga tributária é muito maior na tua pessoa física do que na tua pessoa jurídica. Dependendo do teu faturamento ali, tu pode pagar até 27,5% de impostos na pessoa física. Né? Enquanto que na jurídica tu arranca pagando 6% com devido planejamento tributário. Né? Então a economia na pessoa jurídica é muito significativa. Fora que os riscos inerentes ao negócio, tu protege mais a pessoa física trazendo a operação para dentro de uma empresa. E não direto na tua pessoa física. Vamos lá, o paciente teve um problema, processou a clínica e processou o laboratório. Ou a clínica processou o laboratório. Né? Se o TPD atua sozinho, sem empresa, ele vai responder na pessoa física dele. Né? E numa fiscalização, numa malha fina, ele pode ter que pagar muito mais impostos do que ele pagaria se tivesse uma empresa. Então, fez a viabilidade técnica no endereço, pode ter laboratório no respectivo endereço. Segundo passo é constituir a sua empresa. E nessa constituição da empresa, fazer toda a legalização, né? Buscar os alvarás, buscar a documentação necessária para conseguir trabalhar.
E também formalizar os seus funcionários, porque geralmente o laboratório ali, ele começa ali, às vezes é o TPD sozinho, mas logo já tem um funcionário, ou dois, né? Tá ali 20, 30 mil de faturamento, já tem ali 1, 2 funcionários trabalhando, muitas vezes no limbo, sem nenhum registro, sem nenhuma formalização. Ah, mas o TPD não coloca, o funcionário não coloca o laboratório na justiça, porque os donos se falam. Coloca sim, coloca sim. Já vi uns quantos aí sofrer processo trabalhista, entendeu? Então, tem que se preocupar muito com a área trabalhista. Quando tu abre uma empresa, tu te resguarda, mas tu tem que fazer os passos certos, né, com uma contabilidade que tu sabe o que está fazendo. Então, ó, tu amarra a tua parte tributária, trabalhista, societária / legalização da empresa, né? Contrato social, se tiveres mais um sócio, que tem um contrato social feito, definindo ali algumas cláusulas básicas entre a sociedade, e se os sócios querem arrojar um pouquinho mais, eles podem fazer um acordo entre cotistas, que daí o nosso jurídico faz, que é um documento de gaveta, né? Não é, o contrato social é um documento público, fica na junta comercial. O acordo entre cotistas é um documento de gaveta para os sócios, que tem validade jurídica, mas é só aquilo que os sócios querem definir entre eles ali, que não precisa estar no contrato social. Então, esse é o primeiro passo, né? São os primeiros passos para aquele laboratório que quer se legalizar. E só trazendo um dado estatístico aqui interessante, né, cara? Se a gente consultar hoje o site do Conselho Federal de Odontologia e olhar ali quantos laboratórios registrados tem, vai aparecer 3.278 laboratórios registrados. Eu olhei ontem esse dado aí, tá? 3.278 laboratórios registrados. Quantos laboratórios tu acredita que existem aqui no Brasil? Uns 10 mil, será? As dentais indicam entre 15 e 20 mil laboratórios, tá? Chutei perto. Chutou perto. Então, as dentárias aí indicam entre 15 e 20 mil que compram delas. Veja bem, de 20 mil, de 15 mil, bota um número menor, de 15 mil para 3 mil registrados no CRO, a diferença é muito grande, a informalidade, né? E esses 3 mil laboratórios registrados no CROs, né, que constam no CFO, eles já têm CNPJ e têm o seu registro no CRO, porque o laboratório pessoa jurídica precisa estar registrado no CRO também, além da pessoa física do TPD. Então, mas eu sou TPD, eu tenho meu laboratório, sou o único sócio, atuo sozinho e tenho o meu CRO na pessoa física. Tudo bem? Tu tens que ter também o CRO na tua pessoa jurídica. Tá? E aí, anualmente, a gente pode consultar o CRO do Estado para pleitear a isenção da anuidade do CRO da pessoa jurídica. Se o laboratório for uma sociedade limitada unipessoal de um sócio, tá? Pode pleitear junto ao CRO do Estado a isenção da anuidade da pessoa jurídica, né? Então tem esse benefício aí, é um detalhe que muitos não sabiam e a gente descobriu lá e tem espalhado a informação, né? Disseminado a informação para os nossos clientes, tá? Uma coisa que é legal também é que desses 15 mil que você falou aí, não está contando isso, né? Que, por exemplo, tá dentro da estrutura do outro colega aí. Sim. Eu tô brincando. Exatamente. Mas para tu ver, né? Aí desses 15 mil laboratórios aí que não tem registro no CRO, boa parte deles não tem nem CNPJ. Atua totalmente na informalidade. A gente sabe porque dos mais 100 laboratórios que a gente atende hoje, em torno de 33% ali a gente legalizou total, assim, eles não tinham nem CNPJ, né? Mas já estavam ali faturando seus 30 mil, 40, sentindo as dores, né? E por falta de informação, às vezes o TPD ele fica com medo, se eu formalizar o meu negócio, aí eu estou na mira da Receita Federal. Não, se tu movimentar a tua conta bancária, tu já está na mira da Receita Federal. Já está ferrado. Já está ferrado. Não, se tu fizer as coisas certas, pode ser que tu não se ferre. Mas tu tem que vincular essa movimentação financeira a uma origem e a um destino.
E esse intermediário aqui é a tua empresa, ou a tua pessoa física, tu escolhe, né? Mas como eu disse, pessoa física, além dos riscos... Melhor ser jurídica, né? Melhor ser jurídica, né? A física, além de todos os riscos, tu também paga mais impostos, né? Sai mais caro. Que bacana. E uma outra coisa, Jones, que eu queria que você falasse um pouquinho, vocês têm um grupo também no WhatsApp que direto fica mandando informação, inclusive quando você estava vindo para cá, eu vi você respondendo o pessoal lá e mandando. Se você puder falar um pouquinho sobre ele também, acho que era legal o pessoal entrar aí, ver lá também, né? Conversar com você. Claro, o nosso grupo de WhatsApp, ele surgiu no meio do ano passado, meio de 2024, já faz um ano aí, né, que a gente está com esse grupo e é aberto assim aos TPDs, ele é direcionado aos TPDs e aos proprietários de laboratório de prótese dentária e tem como finalidade esclarecer dúvidas e trocar informações contábeis, tributárias, trabalhistas, societárias, né, jurídicas, gratuitamente. Então, a dúvida de um é a dúvida de muitos, geralmente. Por isso a gente consegue ter bastante êxito nesse grupo, né? Porque geralmente ali tem um TPD, pô, devo emitir nota, para quem que eu emito? O dentista aqui disse para o paciente pagar direto para o laboratório. Eu emito a nota para o paciente? Então vem assim, dúvidas que parecem simples para nós. Essa daí eu vi mais de uma vez lá no grupo. Né? Mais de uma vez. São dúvidas simples, mas que o TPD que está à frente do negócio, cuidando ali do seu elemento, produzir o seu elemento, ele acaba se preocupando com isso porque é necessário, né? Mas ele não tem a informação correta. E aí tu pega um contador, uma contabilidade generalista, também não sabe dizer para o TPD que ele não pode emitir a nota fiscal direta para o paciente, porque ele está assumindo um risco perante o seu órgão de classe. Né? Está claro na lei, o TPD não pode prestar serviços direto ao paciente, portanto não pode emitir uma nota fiscal para o paciente. Mas a clínica ela não quer que eu emita nota para ela. Não é a clínica odontológica que decide se tu vai emitir nota ou não. A lei já estabelece a regra. Né? Tu tem que emitir a nota para o teu cliente e o conselho deixa claro, o cliente do TPD é o cirurgião dentista. E ponto final. Ponto final. É para ele que tu emite nota ou é para a clínica odontológica, né? Então essa é uma das dúvidas que volta e meia surge de novo ali no grupo, mas a gente consegue ajudar muito, né? E não só dúvidas, a gente traz atualizações, a gente, quando tem alguma nova regra tributária ou financeira também, né? Aspectos financeiros, a gente tem uma parceria muito bacana com o sistema QID, que é direcionado para laboratórios de prótese dentária, né? E é um sistema que está à frente do seu tempo, assim, a gente vê que o Marcos Adolfo ali, que é o CEO do sistema, é um cara muito agilizado e nos ouve muito, assim, nas nossas recomendações e absorve muitas melhorias ali para o sistema. Então, a gente consegue contribuir dentro desse grupo de WhatsApp ali, que tem hoje em torno de 560 pessoas, né? Do Brasil todo, dúvidas e aspectos sobre até a utilização do sistema QID, por exemplo. Né? Poxa, como que eu faço aqui a conciliação bancária vinculando ao meu extrato? Como que eu vinculo um documento ao pagamento de uma despesa? Né? A gente tem bastante conhecimento, porque a gente, na nossa gestão financeira, a gente coloca a mão na massa, né? A gente executa o financeiro também dos laboratórios, então a gente consegue esclarecer muitas dúvidas ali na administração como um todo, jurídica, tributária, em todas as nossas áreas, né? A gente está disponível para ajudar o TPD que quiser ter informação. É só participar ali do nosso grupo. Pô, isso é fenomenal. E qual que é aí os projetos futuros da Maia? Por que vocês têm de novidade aí para os próximos anos, meses, não sei? Bacana, cara. A gente tem a gente tem feito um estudo muito significativo, né? Essa pode ser uma grande novidade aí para o setor, que é o estudo do laboratório equiparado à indústria. Né? Como a gente conversou, né? O laboratório tem muita similaridade com uma indústria. Todavia, é classificado como serviço, porque a legislação ainda, né, é daquela que na época que o TPD fazia, era totalmente analógico o trabalho. Cachaceiro. Né? Cachaceiro. Esses dias eu ouvi falar de um TPD raiz que tinha a unha do minguinho assim, bem comprida para fazer a gengiva. Então, cara, esse cara aí não é uma indústria, né? Artesanal. Artesanal total, assim, né? Muito embora se tu fabricar um bolo, já pode ser uma indústria, né? Então, a legislação tributária é muito ampla. Então, a gente está se baseando numa regra tributária do IPI, alguns artigos do RIP, né, do regulamento do IPI,
para classificar laboratórios, equiparar laboratórios à indústria. O laboratório tem transformação de insumos, não atende, por mais que seja encomenda, não atende o consumidor final, não é direcionado ao paciente, e sim ao intermediário. Né? E nós obtendo esse êxito, que isso envolve até toda uma documentação e pareceres, né, que são direcionados para o laboratório. Então, isso, desde o nosso parecer contábil tributário, dos nossos advogados, tributaristas, né, como se o laboratório sendo equiparado à indústria, quais são os reflexos jurídicos, tributários que incorrem nessa empresa. Por exemplo, a nota fiscal, ela passa a ser produto ou serviço? Ou segue sendo serviço? E também os nossos engenheiros, a gente tem um time de engenheiros, né, que são parceiros, não são da Maiper, são parceiros, que já fizeram alguns estudos dentro, em loco, de laboratório de prótese, esse perfil mais robusto de laboratório, com muitas máquinas, né, fresadoras, bombando, e concluíram nesse laudo técnico que esse perfil de laboratório ele tem as características de indústria e atende às regras do regulamento do IPI. Então essa é uma novidade que a Maiper está trazendo, né, todo esse estudo para equiparar determinados laboratórios à indústria, porque assim a gente consegue ter alguns benefícios. Né? Primeiro porque na essência, sobre a forma, o negócio é industrial. É um serviço ali industrializado. E isso gera alguns benefícios para os nossos clientes, principalmente benefício tributário. A indústria, se tu olhar assim, né, no regime de tributação do lucro presumido, que presume um lucro, a Receita ela estabelece um critério de presunção de lucro para empresas que quiserem tributar no lucro presumido. A presunção de lucro é de 32% para fins de imposto de renda, para tributar imposto de renda e contribuição social. Tá? Aí eu te pergunto, laboratório de prótese dentária costuma ter 30% de lucro na última linha? Não. A gente vê que não também, pelas dezenas de laboratórios que a gente atende e apura o resultado, é difícil. Tem, tá? Tem laboratório que chega nos 30% e 40% de lucro líquido ali, mas que é raro, assim. Tá? Mas na média fica em quanto? 15%, 20% talvez, né? Então fica oscilando entre 10% e 20% ali de margem de lucro, né? Menos de 10% o cara já está não está muito bem ali. Mas a indústria é assim. Isso faz total sentido, porque a indústria tem menor lucro, porque envolve insumos, envolve a depreciação das suas máquinas, equipamentos de alto valor agregado, uma mão de obra altamente qualificada, né? Portanto, a tributação no lucro para a indústria tem uma carga menor, porque o fator de presunção no lucro presumido cai para 12% para contribuição social e 8% para imposto de renda, enquanto que para serviço o fator de presunção é de 32%. Ou seja, para serviço é como tu tem 32% de lucro para tributar e na indústria tu tem 12% para um e 8% para outro, né? Dentro de toda a esfera de impostos, aí, falando de imposto de renda e contribuição social. Então a indústria ela tem benefícios e o que a gente está buscando e estudando para os nossos laboratórios é atualizar essa legislação para trazer um benefício para a classe, né? Mas claro que a gente está olhando todos os detalhes, os pormenores que estão acerca dessa possível transformação, porque tem aspectos como zoneamento, né? Se a prefeitura vai permitir um laboratório robusto ali que tem descarte de resíduos e tudo mais, estar numa zona comercial, que geralmente o laboratório está em zona comercial, e aí se for equiparado à indústria, será que ele vai ter que passar por uma zona industrial? Vai depender do município do laboratório. Então, esse é um grande movimento que a Maiper tem feito para os laboratórios, é um estudo que já tem mais de ano, inclusive tem até a gente fez uma consulta formal na Receita Federal, lá, se tu procurar, está pública, essa consulta, trazendo esse tema. A gente também fez e a resposta foi favorável. A gente tem uma consulta também no CRO do Rio Grande do Sul, que está lá em andamento, estamos aguardando a resposta. Então, esse estudo de equiparar laboratório e indústria vai reunir uma série de documentação, laudo dos engenheiros, essas consultas todas, né, que vão dar um embasamento legal e um suporte técnico para os laboratórios se enquadrarem como indústria. Uma outra solução também que a Maiper tem trazido para os laboratórios é o contrato. Né? O contrato
contrato comercial entre laboratório e clínica. Tu conhece, Rafa, né? Tu é um cara muito experiente na odontologia. Algum laboratório que formalize contrato de prestação de serviço, um contrato comercial com clínica? Nunca vi. Que eu me lembro assim de cabeça, no primeiro momento, nunca vi. E essa falta desse documento não expõe o laboratório a riscos? Não, com certeza. Diversos? E até, tipo, não risco assim, nem digo risco jurídico, mas às vezes risco de ficar se debater, como que é embate, né? Você ficar no embate, às vezes com o cliente, porque não ficou claro para ele, ou você não foi claro no que você queria passar, não falou como funcionava a forma de trabalho. Então acaba dando um certo problema isso daí. Retrabalhos. Também. Se quebra um dente no meio do caminho, de quem é a responsabilidade? Também fica aquela discussão, né? Ah, é meu, é seu, foi o motoboy, foi o... E a inadimplência, quando o cara não paga. Isso aí virou lenda. Virou lenda. Então, assim, a gente trabalhou num contrato que funcione. Né? A gente fez uma enquete no nosso grupo ali, muitos TPDs responderam que pode funcionar, que é um formato de contrato reduzido. Porque a gente sabe, se a gente largar lá um calhamaço de folha na mesa de um dentista, o cara não vai ler. Não, toca fora isso aí, né? Muda de laboratório. Né? Agora, se o laboratório se apresentar, ao chegar a uma clínica, o laboratório se apresentar como uma entidade, uma empresa séria, né? Pô, doutor, legal, vamos trabalhar, vai ser excelente a gente fazer essa parceria, estamos muito felizes em trabalhar com vocês, né? Entregar um documento que hoje tu pode usar, né, um contrato, pensa num contrato digital que vai ali um PDF, né, de 2 páginas, tá? Com cláusulas realmente necessárias que precisam constar ali nesse documento. Caiu o dente no meio do caminho, quebrou o dente, gerou inadimplência, teve retrabalho, e mais, né, o que o próprio proprietário do laboratório ali sugerir que deve constar, mas que não aumente o tamanho desse documento, tá? Um documento de 2 páginas e uma apresentação institucional na frente desse documento. O dentista ele vai receber no celular, porque hoje tem plataforma ClickSign, por exemplo, né? Tem plataformas hoje que consegue usar, paga baratinho ali uma mensalidade de R$100, eu acho, por mês, em torno disso, e tu consegue enviar direto para o celular do dentista, ele vai olhar aquele documento, primeira página ele vai se deparar com uma apresentação institucional bonita do laboratório, trazendo a foto dos sócios, a foto, né, das máquinas, dos equipamentos da linha de produção, de repente, trazendo um pouco da cultura da empresa ali, como propósito, visão e valores, a foto do produto, né? Isso agrega valor. E aí sim, segunda e terceira página, cláusulas específicas que determinam responsabilidades das partes, não só do dentista, mas do laboratório e do dentista, né? Então, a gente está trazendo isso para o mercado agora, né? A nossa expectativa é que haja uma boa aceitação, tá? Pelas enquetes que nós fizemos. Isso é legal porque já fica até um filtro, né? Pô, se o cara não quer assinar, alguma coisa tem, né? Talvez ele já esteja de má fé. Se ele, não quero assinar um contrato, pô, mas é algo muito simples que a gente está colocando aqui. É simplesmente que a gente já combinou, né? Os termos de parceria está nesse documento aqui, né? Então, sem vínculo de... não precisa nem ter aviso prévio, né? Olha, não quer trabalhar mais com a gente, de repente, beleza, encerra aqui, né, os serviços, tá tudo quitado, tá tudo certo. Então, são algumas, dentre outras soluções assim que a Maiper tem trazido para o setor. Pô, que bacana. E se alguém quiser contratar aí a assessoria de vocês, ou quiser contratar a Maiper, onde que eles acham vocês? Qual que é o Instagram? Qual que é as meios de contato aí? A gente trabalha muito pelo Instagram também, né? Então tem ali o @Maiper_MVGP. Depois eu acho que na edição vai colocar aí na tela, né? Pode nos procurar no direct da Maiper, dar um oi, dizer que quer conversar, quer conhecer ou quer fazer um diagnóstico, né? Então, para quem está nos assistindo hoje aqui, quem assistiu o vídeo aqui do Rafael Aranha, né, recebe um diagnóstico totalmente gratuito da sua empresa. A gente está falando aí de uma reunião de 1 hora em que a gente vai entender bem o negócio,
né? Vamos conversar, ele vai trazer o que está acontecendo e a gente já consegue dizer como que está o laboratório nessas esferas. Contábil, tributária, jurídica, financeira, legalização e pessoas. Então são 6 áreas administrativas chaves assim, que uma boa governança deve se atentar. A gente faz um diagnóstico gratuito e ali já deixa, né, um plano de ação e, se fizer sentido para o laboratório, uma proposta de parceria para iniciar um trabalho. Né? E os nossos feedbacks dos nossos clientes, dos nossos TPDs aí são espetaculares. Né? Os nossos clientes, graças a Deus, passado 1 ano, 2 anos, até quando teve um feedback muito interessante do William de Deus, de Goiânia, da Creare Lab, né? Ele gravou um feedback, está disponível no nosso Instagram, em que ele fala assim, eu esperei 2 anos de parceria para ver se realmente era de verdade, né? Porque antigamente lá eu fechava uma parceria e já indicava. Mas a Maiper eu esperei para ver se realmente era de verdade. Cara, fizeram isso, então tá aqui o meu feedback. Porque tem uns que deve ter indicado e já tomou para trás, né? É que não adianta, tu tem que parecer, mas tu tem que ser também, né? Não, então assim, e olha que a Maiper não trabalha muito forte no marketing. Né? A gente trabalha muito como os laboratórios, vai muito por indicação, né? Que essa eu diria até que é uma falha dos laboratórios, comercialmente falando. Né? A gente vê assim laboratório lamentando que está reduzindo caixa, que está reduzindo faturamento, né? Mas aí a gente pergunta, como que tu faz para vender os teus serviços? Eu vou por indicação. Tá, mas daí tu perde 2 clientes no mês, não repõe ninguém, no outro de repente tu repõe 1 e perde mais 2. Né? Então é uma fraqueza comercial em que os laboratórios deveriam pensar muito mais na estratégia do negócio, nas vendas do negócio, na apresentação do negócio, considerando a legislação que fala, né, esses pormenores ali das regrinhas sobre marketing, mas tem laboratórios que trabalham forte no marketing, mas não trabalham forte nas vendas. Porque o marketing é a primeira instância ali para, né, gerar leads, pessoas interessadas, mas tem que ter alguém prospectando, fechando o negócio, um processo comercial bem estabelecido ali para aumentar faturamento. Porque é aquela coisa, né? A primeira linha do teu resultado é faturamento. Então o dono da empresa ele tem que estar muito preocupado com quantidade de vendas e precificação. É a tua primeira linha do teu resultado. Faturamento é o que vai pagar todo o resto e vai te dar um lucro lá no final. Né? E aí tu pega assim, TPDs que estão sempre focados na bancada, na produção, porque é um trabalho extremamente técnico, né? Mas deixam a estratégia de lado. E aí uma empresa, né, que ela é uma pirâmide, tu vai ver a camada lá de baixo maior é o operacional, onde tem lá o teu time trabalhando, produzindo, focando. A parte do meio, que é um pouquinho menor, é a parte tática, onde tu avalia, às vezes, movimentos de pessoas, por exemplo. Essa pessoa ela estaria trabalhando melhor se ela estivesse aqui. Sabe o técnico de futebol, movimento tático? Às vezes tu vê que tu tem que mudar o jogador de posição, ou tem que avançar, atacar, ou se defender mais. Essa é a tática do negócio. Tu tem que pensar se está bem estabelecida, né? O teu propósito, os teus valores, a tua visão. E a estratégia do negócio, que é o topo aqui da tua pirâmide, que é onde o dono da empresa vai estar, e mais ninguém. Geralmente é o dono da empresa que está ali. Se o dono não está, ninguém mais está, né? Então, às vezes ele coloca ali alguém junto com ele, um contador, um controller, um advogado, bota do lado, ou a esposa, né? Às vezes o laboratório é muito casal, né? Bota ali os dois e ficam pensando. Eles têm que dedicar tempo na parte estratégica. E aí, precificação, quantidade de vendas, como é que está o marketing do negócio. Primeiro tem que gerar caixa. Se tu tiver caixa e dinheiro, tu resolve todos os outros problemas. Compra a fresadora, bota a gente para trabalhar, monta o fluxo, bota uma consultoria para organizar um fluxograma, implementa controles, bota uma boa contabilidade, deu. Né? Tu prospera. Mas se o cara ficar só reclamando, que não vende, não pensa na parte estratégica, acha que só a contabilidade vai resolver, cara, não vai. Pô, que bacana, Jones. Obrigado por ter aceito o convite, ter vindo aqui bater um papo conosco. Tem um presente aí para você? Olha, que legal. Posso? Vou abrir. Seu. Que pra maravilha. Você aí tomar seu chimarrão, sua cachaça, sei lá. Olha aí, que beleza. Bacana.
Aí você Muito obrigado. Falar aí também o seu Instagram pessoal, não sei se você posta dicas de contabilidade no seu Instagram pessoal, ou se utiliza só o da Myper, se quiser deixar aí mais um recadinho para eles também. Posto sim, meu Instagram ainda é muito familiar, né? Eu boto mais da minha família do que contabilidade, mas é @Jones_Maia, Maia com Y, né? JONS_Maia. Então, mas quem quiser me seguir ali vai ser um prazer, né, receber. E quem quiser trocar ideia sobre o seu laboratório, sobre como a gente pode contribuir com a evolução do laboratório, né? E a gente tem assim planos extremamente acessíveis que arrancam em R$380 mês para assessorar laboratórios, né? A nossa proposta de honorários ela vai conforme a estrutura do laboratório. Então, a gente consegue atender aquele micro laboratório que está faturando 5, 10, 15 mil por mês, começando a respirar, né, para um honorário extremamente acessível, mas que já vai dar toda uma base para ele, informações para ele conseguir crescer com tranquilidade, até aqueles laboratórios maiores ali, que daí são propostas mais personalizadas e a gente vai implementando soluções. Né, que fazem mais parte. Tem laboratório que já tem toda uma estrutura administrativa que o que eles precisam é o algo a mais, já passaram da legalização, muitas vezes ali tem um financeiro funcionando, que precisam só aprimorar o financeiro, né? A maioria não tem planejamento tributário, nem dos grandes. A gente vê laboratórios assim, faturando 800 mil reais que nem deveriam mais estar no Simples Nacional, né? Mas que por erro e por erro da contabilidade, falta de informação da contabilidade, os caras estão lá no Simples ainda, correndo um risco de serem excluídos, né, e pagar uma carga tributária muito alta. Então, assim, fiquem à vontade, né? Quem quiser conversar com a Myper, ter um diagnóstico, fala que é seguidor do Rafael Aranha, né? Vai ter um diagnóstico contábil ali gratuito em todas essas áreas que a gente pode abranger e deixar ali uma proposta de parceria que para nós é uma satisfação enorme, assim, trabalhar com os TPDs e atender laboratório de prótese dentária. Pô, que bacana. E a gente é uma prova viva aqui que a gente utiliza e indica também, então sempre nos podcasts aí, nas redes sociais, a gente tem falado bastante. Então, caso você tenha gostado desse episódio e deseje contratar também a assessoria da Myper, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, como eu já falei. Deixa um like aí também no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para cada vez você ser notificado que eu lançar um vídeo novo. Considere também se tornar membro para você continuar me ajudando a produzir cada vez mais conteúdos. E a última coisa que eu queria falar é dar mais um aviso aqui, se a gente interromper. Hoje a gente fez um podcast aqui excepcional, né? Então foi no momento de que a empresa está funcionando, então o Unicard está funcionando aqui atrás e também a pessoa que está atrás da câmera não é a que a gente está acostumado aqui a trabalhar. Então vocês podem ver algumas coisas diferentes, talvez um barulho no fundo, mas o que importa é o conteúdo que foi passado aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí embaixo, siga o Jones lá nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, até lá!